Vamos falar agora das chuvas, gente, que atingem o estado, que elas continuam causando estragos. Veja como ficou Mimoso do Sul, a cidade com o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas. Segundo o boletim da Defesa Civil, 27 pessoas estavam desalojadas e outras 8 desabrigadas. Ainda há previsão de mais pancadas de chuva. Vamos trazer esse alerta ao vivo. Quem traz as informações para a gente é o repórter Luciano Rosetti. Olá, Luciano, boa tarde para você. Boa tarde, meu amigo Jorge, boa tarde para o amigo e para a amiga do TN que nos assistem também, né? Eu vou passar para vocês agora o panorama mais atualizado divulgado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, agora às 11 horas da manhã. Nas últimas 24 horas, de acordo com o novo boletim, a cidade que mais choveu aqui no Espírito Santo foi Rio Novo do Sul, com 109 milímetros. Em segundo lugar, São José do Calçado, com 98 milímetros. Em terceiro, Bom Jesus do Norte, com 94. E a cidade de Mimoso do Sul, que ocupava a primeira posição, caiu para a quarta posição, com 88,6 milímetros. A gente vai exibir uma reportagem agora que mostra os estragos que a chuva tem causado aqui no Espírito Santo. Por mais que a chuva diminua, né, os estragos continuam. A reportagem vai mostrar exatamente isso. Vamos ver. A situação mais crítica é do município de Mimoso do Sul. Foi onde mais choveu nas últimas 24 horas, mais de 126 milímetros. As chuvas começaram na tarde de ontem. Por mais de uma hora, a precipitação de água foi intensa. Em ladeiras, a água parecia uma cachoeira de lama. Em algumas ruas, a força da água destruiu calçamentos. O Rio Muqui do Sul e os córregos Santa Marta Belmonte e Serra extrapolaram a cota de inundação. Durante a noite, moradores foram filmados quase nadando nas ruas. A água atingia acima do peito. Mesmo de madrugada, não houve escoamento. Comércios invadidos pela água e até quadras de esporte totalmente alagadas. 3 pessoas estavam desalojadas no município. O prefeito falou do desespero das equipes de socorro em conseguir atender toda a demanda. As ruas já estão todas alagadas, locais que nunca foram alagados estão todos alagados. Várias pessoas ligando de forma desesperada para a gente da Defesa Civil. Nossa equipe da Defesa Civil já está na rua, nossa equipe de limpeza já está indo ajudar as pessoas, mas infelizmente não tem como ajudar todo mundo. São várias casas que já estão todas alagadas, o rio está subindo muito rápido e a chuva não para, não cessa, está cada vez pior. O governador do estado visitou hoje a cidade, uma das mais impactadas pela chuva. Nossa solidariedade à população de Mimoso, porque nesses últimos meses tem enfrentado frequentes eventos climáticos extremos e a população tem sofrido muito. Que a gente tem já feito um trabalho aqui de ajuda humanitária, cesta básica, colchão, aquilo que o município precisa, que a população na verdade precisa, e que a gente vai ajudar mais uma vez a fazer o restabelecimento aqui, aquilo que é emergencial, desobstruir uma estrada, uma rua, permitir que esse município possa resistir, né, um pouco mais às frequentes inundações que têm se abatido aqui. Outros municípios também registraram transtornos pela quantidade de chuva em tão pouco tempo. Em Brejetuba, lojas foram invadidas pela água. Essa de roupas ficou toda inundada. Moradores de Cachoeiro de Itapemirim, Pancas, Rio Novo do Sul e São José do Calçado também fizeram imagens. A previsão é que hoje, quarta-feira e amanhã ainda tenha muitas pancadas de chuva. O risco geológico é considerado alto. Alerta de cor laranja devido aos acumulados dos últimos dias. E a noite foi ainda de muitos raios, viu? Em Marataízes, moradores fizeram registros durante a noite. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nessa madrugada foram 1.856 raios no Espírito Santo. Na noite anterior, de segunda para terça, o estado foi o que teve o maior número de registros no Brasil. Foram 16 mil raios em apenas 6 horas. Na Grande Vitória, muita gente se assustou. E olha, ainda pode ter mais descarga elétrica. Isso é um fenômeno natural que acontece pelo movimento de partículas de água nas nuvens, tipicamente nuvens que vão muito alto, que são mais comuns nessa época do ano, e por isso a gente tem, como esse movimento da água dentro da nuvem, a eletrização da nuvem. Como uma nuvem está eletrizada, essa carga elétrica precisa ser descarregada de alguma forma. E ela é descarregada nessa rápida descarga elétrica que a gente vê, inclusive, a ionização
é chamada de raio. E a gente ouve esse barulho chamado trovão. À medida em que você vai percebendo uma estação com mais precipitação e com mais formação de nuvens, é comum que tenha também mais tempestades desse tipo. Pois é, que situação, né? Que perigo, de norte a sul do Espírito Santo, né? Muitos desastres estão sendo causados por essa onda de chuva, né? Que está assolando o estado inteiro de norte a sul. Estou de volta aqui na Central da Defesa Civil, dessa vez com a capitã do Corpo de Bombeiros, a capitã Andressa, né? Então, capitã, como é que tem sido o trabalho do Corpo de Bombeiros de norte a sul do Espírito Santo? Existem muitas áreas que são mapeadas por vocês, né? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, nós temos 28 alertas vigentes em todo o estado do Espírito Santo, 2 alertas alto e o restante alerta moderado, tanto de risco hidrológico, que são enchentes, e de risco de movimentação de massa também, que são os deslizamentos. Então a gente monitora constantemente esses locais para, em caso de emergência, a gente poder atuar. Agora, com relação à previsão do tempo, né? Amanhã a chuva dá uma aliviadazinha, né? Isso que a gente espera, é a previsão. Isso, hoje ainda chove intenso em todo o Espírito Santo e amanhã a gente tem a previsão de uma melhora, mas continua chuva em todo o estado, porém numa intensidade menor. A gente tem um painel que mostra isso aqui, pedi para o meu amigo Bruno Passos mostrar para vocês agora aqui ao vivo, né? A gente está vendo aqui 2 mapas do Espírito Santo, né? O mapa à minha esquerda é o panorama de hoje e o mapa à minha direita, né? O mapa todo amarelinho, que mostra uma intensidade mais moderada de chuva, não é isso, capitã? Isso aí, intensidade moderada de chuva. Então hoje chove forte todo o Espírito Santo e amanhã tem uma previsão de melhora, mas ainda chove em torno aí de 50 milímetros no Espírito Santo. E uma outra tabela também que a gente gostaria de mostrar, um outro painel, está desse lado ali, ó, de desabrigados e desalojados nas últimas 24 horas. Bom Jesus do Norte lidera, né, com mais de 1.800 desalojados, não é isso, capitã? Isso, Bom Jesus do Norte, Linhares e Mimoso do Sul. Então são quase 1.875 entre desabrigados e desalojados que estão tendo ali todo o apoio das defesas civis municipais e do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual. Inclusive, no dia de hoje, né, o nosso comandante-geral, Coronel Cerqueira, o Defesa Civil, Coronel Busato e o governador do estado esteve em Mimoso do Sul, porque a gente atuou a madrugada inteira no socorro ali às vítimas ilhadas, para que seja promovido ali tanto as ações humanitárias, restabelecimento de internet, restabelecimento de linhas telefônicas, água potável, né, que também é uma prioridade nossa nesses locais, e também ações de reconstrução dessa cidade que foi a mais atingida e que teve uma demanda maior do Corpo de Bombeiros. É interessante ressaltar que todas as áreas de risco do Espírito Santo estão mapeadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros também. Sim, o Espírito Santo, ele é um dos estados brasileiros que está totalmente mapeado em áreas de risco. Então a gente sempre emite aí os nossos alertas diariamente, a gente tem os boletins extraordinários, então a gente pede à população, inclusive a população de Mimoso, reforçou aí que esse aviso que a gente emite da previsão do tempo, avisos de chuvas intensas, ajudou ali as pessoas saírem da sua região, das suas casas, para ir para um local seguro devido a essa intensidade das chuvas. Agora, a gente viu na reportagem também que muitos raios, né, muitas descargas elétricas aqui no Espírito Santo. Quais são os principais cuidados, capitã? Os principais cuidados, o raio, ele sempre vai procurar uma área menor entre a nuvem e o solo. Então, se você estiver num campo aberto, não fique exposto, né? Procure um local protegido, porque se você estiver num campo aberto, numa praia, esse raio pode cair até você. Assim como você estiver com um guarda-chuva ou um guarda-sol, então procure um local totalmente abrigado. Uma árvore ou até um abrigo de ônibus também tem a tendência de atrair o raio, porque são locais mais altos. Então, procure um local seguro para se abrigar e ficar em segurança. Vale todo cuidado, todo alerta, né? Capitão, muito obrigado por suas palavras aqui ao vivo no TN, né? E sobre essa situação dos raios, né? Amigo do TN que nos acompanha, tem aqui uns dados muito interessantes. Olha só, na madrugada de ontem, foram 16 mil raios aqui no Espírito Santo, 16 mil descargas elétricas aqui em todo o estado, né? De ontem para hoje, né, na madrugada de hoje, foram 1.800 raios. Ao todo, né, nos últimos 20 anos, 175 pessoas morreram aqui no Espírito Santo, vítimas de descargas elétricas. Esse foi um dado divulgado pelo Grupo de Atividade Atmosférica do INPE, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente separou um trechinho da entrevista do especialista que explica o que fazer nessas situações de risco. Vamos ver. Existem riscos, existem registros de mortes por raio e existem registros de ferimentos por raios. Por isso é importante ter algum cuidado quando você está numa tempestade elétrica. O principal cuidado é evitar uma área aberta e descampada, porque existe um fenômeno físico ligado a pontas que você tem concentração de cargas elétricas nas pontas. Por isso que o para-raio é uma ponta.
também. Mas se você está num campo aberto, você é a ponta, pode ser você o local mais provável onde um raio atinja. Se você está num campo aberto, tem uma árvore, a árvore é o local mais provável onde o raio se descarregue. Por isso, embaixo de árvore de jeito nenhum, mas em ambientes fechados você está mais protegido. Pois é, né? Vale aí toda a dica, né, dada pelo especialista. Agora, e o carro, né? Tem uma teoria sobre o carro. Será que o carro é um local seguro? Não é? Vamos ver na continuação da entrevista, né, do vídeo gravado pelo especialista. O carro é um exemplo bem peculiar e bem interessante, que é um exemplo parecido com estar dentro de um avião, estar dentro de um trem. Mas é muito peculiar. Não é por causa da borracha das rodas, como às vezes as pessoas pensam. É porque dentro de um carro você está no que a física chama dentro de uma gaiola de Faraday. Uma gaiola de Faraday é um invólucro metálico e todo mundo que estiver dentro de um invólucro metálico não sofre descargas elétricas, porque tem uma lei da física muito específica que mostra isso. Então, o carro, como ele é metálico e é um invólucro fechado, se você tem o carro sendo atingido por um raio, a descarga vai para o chão e quem está dentro do carro está protegido. Existem normativas de segurança nacionais e internacionais que recomendam você não entrar no carro ou sair do carro logo após uma tempestade elétrica com muitos raios. Às vezes o carro está no estacionamento, tem uma tempestade com raios, você quer ir direto para o carro. O que essas normativas sugerem é que você espere alguns minutos para você dar tempo das cargas residuais se descarregarem para o chão e aí sim fica seguro entrar no carro. Porque assim que você abre a porta, ele deixa de ser um invólucro metálico fechado. Então você tem pontas disponíveis para poder ter descarga elétrica. Pois é, a gente acabou de ver aí, né, dicas, informações, orientações super importantes. Agora a gente vai falar a respeito do Rio Doce. Temos imagens aí para mostrar para você a situação do Rio Doce na altura de Linhares. Ó. O nível da água ultrapassou o máximo e a cidade de Linhares corre risco de sofrer inundações. Esse alerta vale para todos os moradores da região que moram em costas, em locais de pontos, né, de alagamentos, enfim. E a Prefeitura de Linhares, ela disponibilizou um ginásio como abrigo. Então a gente volta aqui a bater um papo com a capitã Andressa, do Corpo de Bombeiros. É uma área também que está sendo bem observada por vocês, né? A área de Linhares, ali o entorno do Rio Doce, não é isso, capitã? Sim, no nosso boletim extraordinário, inclusive, a gente divulgou essa informação que o nível do Rio Doce em Linhares está acima da cota de inundação. Então, a população ribeirinha já está sendo retirada ali dos bairros ali que mais alagam para garantir ali uma segurança para essas famílias. E em Linhares, a gente tem também um grande número de desabrigados e desalojados. A gente mostrou agora há pouco, né, no painel aqui da Defesa Civil. Capitão, muito obrigado por suas palavras aqui ao vivo no TN, né? E Jorge, você tem aí com você no estúdio imagens de satélite, né, de todo o Espírito Santo, né? Mostra pra gente aí, por favor. Obrigado, Luciano. Obrigado, Tenente. Antes de mostrar essas imagens, vamos atualizar aqui um dado, né? Bom Jesus do Norte, gente. O dado que foi atualizado agora, né, no último balanço da Defesa Civil, está com 1.832 desalojados, né? Maior aí do que Mimoso do Sul. Então, quer dizer, Linhares também, a própria Tenente já disse, também está com desalojados. Esse é o dado de agora, tá? Bom Jesus do Norte com 1.832 desalojados. 19 estão desabrigados e foram encaminhados para a creche Tia Fatinha. Vamos ver agora, então, as imagens de satélite para hoje que mostram exatamente como é que está se comportando essa massa de ar. Ó, a gente vê aí, pode soltar essas imagens, a gente vê aqui que aqui é o mapa do Espírito Santo, tá? O mapa do Espírito Santo. Essas imagens em vermelho, gente, elas significam 60 milímetros de chuva. Então a gente vê que a chuva se concentra nessa parte central aqui do estado. 60 milímetros de chuva significa 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então significa 60 litros de água dentro de 1 metro quadrado. Vai chover bastante ainda hoje nessa região. Nessa região aqui verde que a gente está vendo no sul, são 12 milímetros de chuva, ou seja, vai começar a diminuir a chuva aqui no sul, no norte do estado não vai chover tanto assim. A gente tem um outro mapa, não é, que foi um mapa até que a gente exibiu na reportagem, que é esse mapa do INMET, que mostra essa massa, né, essa massa laranja aqui cobrindo o Espírito Santo. Como a gente disse, o extremo norte não vai chover, mas essa é a previsão para hoje. O mapa do Incaper também mostra como hoje vai chover. Hoje tem previsão de chuva para todo o estado, né? Todo o estado aqui com previsão de chuva. Graças a Deus, a Tenente Andressa informou que a partir de amanhã
essa massa de ar já vai se deslocar aí para o oceano e vai diminuir a quantidade de chuva no estado, mas hoje ainda o estado é de atenção, tá? A gente está falando aí que a chuva sempre traz os transtornos dos buracos. Agora, olha só em Aracruz, que teve um protesto irreverente. Quem passava pela rodovia Primo Beach, na altura de Barra do Riacho, deu de cara com esse boneco aí, tá vendo? Ele mergulhou de cabeça, gente, para protestar contra os buracos na estrada. A comunidade pede melhorias, claro, no trecho, que está só uma buraqueira. Isso é um risco de acidente na certa. Nas redes sociais, o texto dessa postagem aí diz o seguinte: meu povo, eu venho aqui perguntar para as autoridades até quando a gente vai ficar à mercê da estrada Aracruz a Santa Cruz via Irajá. Estão horríveis de tantos buracos. Está um perigo para todos nós que precisamos transitar nela no nosso dia a dia. Estou indignada, nossa amiga do TN diz, com tanto descaso com a vida, que é o nosso bem maior. Esse, gente, texto segue com outras reclamações, tá? E o que a gente sabe é que a chuva traz mesmo esses problemas nas rodovias e a gente espera que rapidamente isso seja resolvido, porque isso pode acabar com o fim da vida de alguém, né?